Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes, professor e cartoleiro desde 2006. Meus times aqui são sempre escalados para ligas anuais, ligas de regularidade, obviamente para a liga mensal que tem o mesmo estilo. Então a ideia aqui é manter sempre uma pontuação boa, média, regular, para ficar sempre brigando aí no topo das ligas. Na última rodada nós fizemos 71 pontos, não foi exatamente o que nós gostaríamos de fazer. Fizemos algumas apostas, Mateuzinho, por exemplo, foi uma que deu muito certo. Temos um patrimônio de 126 cartoletas, a média do patrimônio dos cartoleiros é de 112, a média de pontuação foi de 64 e a nossa de 71. Poderia ser ali 80 pontos, seria o ideal. Nós ficamos aí uns 10 pontos abaixo do que a gente gostaria de ficar. Mas terceira rodada passou, vamos para a quarta rodada. Se você gosta aí do vídeo, se você gostar ali do conteúdo e das dicas, deixe o seu like, porque o like fortalece aqui o meu trabalho. Bora escalar, vou começar aqui escalando pela unanimidade na minha avaliação na rodada. Essa unanimidade é o Verratti, tem uma média muito boa em 3 jogos. Ele fez 1 ponto na primeira, mas depois ele mitou na segunda e na terceira. 15 pontos na segunda e 11 pontos na terceira. Para mim, a melhor opção para o ataque nessa rodada. Falando de ataque e falando de jogadores, a gente tem aqui uma análise dos jogos. Jogos, na minha avaliação, favoritos para manter o SG seria o Vasco contra o Criciúma, apesar de que a gente tem que lembrar que o Criciúma tirou o SG do Atlético, mas Vasco seria o primeiro SG. Aí o segundo SG seria do Internacional, né? Que joga em casa contra o Atlético Goianiense. E o terceiro SG ele já é mais difícil. O terceiro SG é um SG um pouco mais difícil. A gente poderia arriscar, por exemplo, num defensor do Cruzeiro, num defensor do Atlético Mineiro, mesmo jogando fora contra o Cuiabá. Mas o terceiro SG é um pouco mais complicado. Os dois melhores SGs de Vasco e de Internacional. Vou voltar aqui porque fui lá olhar com vocês a tabela de jogos. Além do Verratti, deixa eu só atualizar aqui, porque bugou ali o nosso cartola. Deixa eu ver se vai dar certo aqui a atualização. Acho que agora vai dar certo. Então, além do Verratti, que eu disse que é unanimidade, bons nomes para o ataque, o top 5 para mim é Hulk, Pedro, né? Aí são 3, Borré, 4 e Wesley, 5. Para mim são esses o top 5 para a rodada. Correndo por fora você ainda tem um Lucas Barbosa, que dá para arriscar, principalmente quem está pensando numa liga mensal aí, fazer algo diferente, o Lucas Barbosa daria para arriscar. Para fugir do Pedro, o Bruno Henrique. Descendo aqui para liga mensal, para arriscar, Rafael Silva do Cruzeiro, se realmente for o Rafa Silva para o jogo. E é isso, tá? Eu vou, além de colocar o Verratti, eu vou de Borré. E a minha terceira opção será o Pedro, mesmo sendo um clássico contra o Botafogo. No meio-campo, para mim, o melhor nome do meio-campo para essa rodada seria, deixa eu descer aqui para me encontrar esse meio-campo, seria o Matheus Pereira. O Cruzeiro joga em casa e o Cruzeiro precisa da vitória. Para mim, o Matheus Pereira é o principal nome para o meio-campo. Tassiano, pelas estatísticas, pelo que cede o Grêmio para meio-campistas, o Tassiano passa a ser uma opção interessante. Maurício, que tem um jogo favorável jogando em casa, é outra opção interessante. Ainda pensando ali em meio-campistas daqui para cima, além do Tassiano, a gente teria o Jean Carlos jogando em casa,
o Arrascaeta, o Scarpa, o De La Cruz, tá? O Scarpa não é tão favorável, eu não coloquei o Hulk. Como eu coloquei o Pedro, eu vou colocar o Arrascaeta. Colocando o Hulk, aí sim eu sairia do Arrascaeta e faria aqui uma dobra Hulk e Scarpa, que eu acho que também é uma dobra que dá para fazer. Mas vou explorar ali esses dois meio-campistas. Nas laterais, Arana, muito boa opção, né? Só que ele custa 13 cartoletas, você tem que avaliar as suas cartoletas. Marlon e o Willian do Cruzeiro também boas opções, o Cruzeiro precisa ganhar esse jogo em casa, eu vou a princípio colocar o Willian. René, muito bem escalado na rodada, está no top dos escalados, é outro nome. Ayrton Lucas, porque tem média básica, é um outro nome que dá para escalar. Bustos, jogando em casa, custa 7 cartoletas, é um outro nome que é possível. Lucas Piton é outro que você pode escalar. E João Lucas, pelas roubadas de bola, ele tem média básica e em função disso o João Lucas é um cara interessante. A média dele é de 5,47, tá? Ele é o terceiro maior roubador de bolas do campeonato até o momento. Paulo Henrique do Vasco é um outro nome aqui. Luciano Juba, pela ofensividade, mesmo sendo um jogo um pouco mais difícil contra o Grêmio, são esses os nomes para mim para laterais. Bom, eu vou ficar aqui com o cara que está entre os mais escalados, o René. Vamos só olhar se as nossas cartoletas serão suficientes. René e o Willian são os meus laterais. Zagueiros, para mim, Maurício Lemos do Atlético, muito boa opção. Murilo também do Palmeiras, boa opção. Tem um confronto que é o clássico contra o São Paulo, mas acho que pode roubar suas bolas. Kaique Rocha é um cara que tem média básica, então muito bom para cartola, daria para colocar. Igor Rabelo, né, pela opção ali do SG do Atlético. Aí descendo aqui, o SG do Inter tem Vitão e Mercado, eu vou ficar aqui de Vitão. Aqui mais para baixo, mais baratos, talvez o Cuesta, Vitor Cuesta, e o Maicon do Vasco, que custa baratinho. Eu vou de Maicon para fazer um jogador diferente aqui na defesa, ok? Mais barato, pegando ali um jogador do Vasco. Goleiro. Vou colocar o goleiro fake, porque isso ali facilita a questão de não perder pontos com o goleiro. E vou novamente arriscar num goleiro que possa ser exigido, ok? Nosso treinador, a gente tem opções aqui para treinador do Tite, mesmo sendo clássico, do Rogério Ceni, do Kudê, do Gabriel Milito. Acho que isso, até o Fernando Seabra do Cruzeiro não seria opção ruim. Eu vou de Gabriel Milito, tá? Então aqui eu estou fazendo um time para regularidade. Não coloquei ninguém do Atlético no time, só tá o treinador, né? Não, aí eu vou arriscar um pouco mais aqui, ó. Vou colocar o treinador do Vasco. Vou colocar o treinador do Vasco, ok? Meu capitão será o Verratti, para mim é a unanimidade da rodada. Nosso time está aqui escalado. Espero que você tenha acompanhado e gostado do time até então. Está aqui do lado esquerdo o time para você printar. Borré, Pedro, Verratti, nosso capitão. Maurício, Arrascaeta e Matheus Pereira. Willian e René nas laterais. Vitão e Maicon do Vasco, nossos zagueiros. O treinador é o treinador do Vasco. E agora a gente vai fechar aqui com o goleiro. Nós vamos fazer o goleiro fake lá. Esse goleiro pode ser o João Ricardo do Fortaleza. Pode ser o Rossi, que deve ser exigido. O próprio Marcos Felipe do Bahia, que tem uma média de 4,5 pontos. É um goleiro interessante para a rodada, pode ser exigido. Eu vou pegar esses goleiros que têm médias melhores. Entre as médias melhores, nós temos o Rocher, mas eu já estou dobrando o Inter lá. Nós temos o Marcos Felipe e o João Ricardo. Eu vou ficar de Marcos Felipe, um goleiro diferente, para não ficar igual todo mundo também, né? Arriscar um pouquinho mais no goleiro. Lateral, a gente já está com o Willian lá de titular e o Bustos, né? Tem o Mike, tem o Ayrton Lucas, o Bruno Pacheco.
Saraiva. Ah, não, o Bustos não. O Bustos está aqui, o Bustos vai para o banco nosso. Nós estamos com William e René. Beleza. Então o Bustos agora do Internacional é a nossa reserva. O Inter favorito para a rodada. Zagueiros para reserva, o Tite, acho que é uma opção que dá para colocar. Descendo aqui, talvez um João Marcelo do Cruzeiro, mas não é certo, 100% certo que o João Marcelo será titular. Vou deixar ele no banco, mas eu posso colocar depois ali o Tite do Fortaleza, tá? Deixar o João Marcelo ali, mas não é certeza que o João Marcelo seja titular nesse jogo contra o Vitória, não. Banco de reservas tem o Garra e o Ranieri do Corinthians, Jean Lucas do Bahia, para reserva acho que dá. José Wellison, Sobral, rouba muitas bolas ali, né? É um bom ladrão de bolas, pode ser que seja uma opção para banco. O próprio Iago Pikachu, acho que é isso. Eu vou colocar o Jean Lucas como o nosso banco aqui. E o ataque, a gente tem o Wesley para colocar, Lucas Barbosa, né, pela roubadas de bola, Bruno Henrique, acho que é isso, e os do Cruzeiro, Rafa Silva e Arthur Gomes, que a gente não tem certeza qual dos dois vai para o jogo. Então, como a gente não tem essa certeza de qual é o atacante do Cruzeiro que vai parar o jogo, eu vou optar pelo Bruno Henrique aqui, ó, no meu banco de reservas. É até um possível substituto ali de um Pedro, alguma coisa assim, né? Então, nosso time está escalado. Gastamos 109 cartoletas, sobrou 16 e é um time que ficou bem equilibrado. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Dúvidas? Se a gente precisar de atualizar o time, a gente coloca lá no nosso Instagram, que é professor.cartola. Grande abraço a todos e boas mitadas para a gente na rodada do final de semana.